Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Aê, a moçada aqui está esperta aí. Em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 9. Vamos ler do versículo 9 ao 17, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Uma palavra muito especial para você. Mateus capítulo 9, do verso 9 ao verso 17. Eu queria que você marcasse aí outros dois textos que está falando sobre o mesmo assunto, mas às vezes tem detalhes diferentes. Talvez eu cite detalhes que se encontram nesses outros dois evangelhos, que é Marcos capítulo 2, do verso 13 ao 22. Que é a mesma narrativa dessa mesma história, mas relatado com evangelistas diferentes, então tem alguns detalhinhos diferentes. E Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, de 27 a 39. Mas nós vamos ler o de Mateus. Mas às vezes eu vou falar algumas coisas que você vai falar, mas isso não está falando aqui no texto que nós lemos, mas se encontra nesses outros dois textos que está se relatando a mesma passagem. Então, se você quiser marcar aí para depois dar uma analisada lá, ver, falar, pastor está falando coisa que não estava na Bíblia. Não, daí você confere lá tudo que nós vamos falar. Amém, meus queridos? Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, nos outros dois evangelhos, falando Levi. Aí ele já coloca o nome dele como nome apostólico, porque Jesus chama Levi, mas muda o nome dele e passa a chamar de Mateus. E como ele que está escrevendo, ele já se denomina como Mateus apóstolo. Mas passando por ali, Jesus viu um homem chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me, Mateus, ou Levi. Levantou-se e o seguiu imediatamente. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos. Isso daí foi um banquete que o próprio Levi, nos outros evangelhos vão estar lá. Levi, de alguma maneira, não só imediatamente passa a seguir a Jesus, mas ele numa comemoração ou numa maneira de alguma maneira transmitir isso para todos os seus amigos, para a família, ele como se faz uma festa em sua casa e convida todos os seus amigos de trabalho, ele faz uma festa, um jantar e convida os familiares, amigos. Então, estando Jesus na casa de Levi, foram comer, Levi preparou um jantar, uma festa de arromba lá e convidou muita gente. Como Levi era um publicano, um cobrador de imposto, era um pecador, os amigos dele também eram publicanos e pecadores. Por isso, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto, desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Vocês estão aí numa festa comendo. Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão,
o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. Amém, meus queridos? Esse é um texto, começa com um chamado de Jesus para um futuro apóstolo, mas até ali naquele momento, é uma pessoa extremamente mal vista, era um cobrador de imposto, um publicano. Cobrador de imposto hoje já não é bem visto, mas naquela época, o cobrador de imposto, ele era um judeu, aquele país, Israel, vivia sob o domínio de Roma. E Roma cobrava imposto e pegava o imposto de Israel, dos judeus, e levava tudo para Roma. Enquanto isso, Israel ia se empobrecendo, os israelitas tinham uma vida miserável, 95% dos judeus viviam na miséria, na extrema pobreza. E de alguma maneira, porque se tinha impostos pesados, e de alguma maneira, tudo aquilo ia para Roma, só que os cobradores de impostos eram judeus, que de alguma maneira, os judeus se sentiam totalmente traídos, eram judeus que trabalhavam para o inimigo. E mais do que isso, além de trabalhar para o inimigo, pegar o dinheiro, deixar cada vez mais o povo de Israel pobre, na pior situação, o que eles faziam? Coisa que não se faz mais, hoje em dia, eles ficavam com uma parte, eles colocavam no bolso. Então eram os judeus ricos, extremamente bem de vida, porque eles, além de mandar o dinheiro para Roma, para trabalhar para o inimigo, mas eles embolsavam muito, eles ficavam com bastante dinheiro. Então eles eram extremamente ricos, eram egoístas, não estavam nem aí com a população, eles tinham uma vida boa, eles eram arrogantes. Então, para o judeu, o publicano, era alguém que era escória, era gente que não podia, para você ter noção, um publicano ele não podia ser testemunha de nada, ele não podia ser júri de nada, juiz. A palavra de um publicano não valia para um judeu. A palavra de um cobrador era assim, a escória. Era muito bem de vida, era rico, mas era um traidor. E de repente, era um cara que para a religião da época, porque era uma religião extremamente moralista, extremamente cheia de não pode isso e aquilo, e cheio de julgamentos e de elites espirituais. Então, era para quem vivia numa época dessa, um publicano ou um cobrador de imposto, jamais poderia fazer parte de uma igreja, muito menos se tornar discípulo ou alguém importante. E de repente vem Jesus e muda a história. Fala assim: o seu pecador, o seu traidor, o seu traíra, o seu orgulhoso, o seu ladrão, vem me seguir, que eu vou mudar a tua história, o teu nome, você vai se tornar um apóstolo. E o interessante é que ele se torna, e esse livro o livro mais lido do Novo Testamento, é esse dito que escreveu. Esse tal de Levi, esse pecador, esse cara que os fariseus ou os religiosos da época, a hora que viram Jesus, além de chamar, Jesus entrando na sua casa e comendo com ele, com os amigos dele, os religiosos da época, os fariseus, chamaram os discípulos e falaram assim: Jesus, teu mestre, sabe quem que é essa laia aí? Você sabe, acho que esse pessoal nem sabia que Jesus já tinha chamado um deles para se tornarem discípulos, para se tornar discípulo. Mas está lá, e Jesus continua. E aqui a gente pode tirar um monte de lição, meus queridos, um monte de lição. Olha só, primeira coisa, esse tal de pecador, a hora que ele se sente valorizado, chamado, a hora que ele se depara com esse Jesus, às vezes a gente fala assim: nossa, foi uma palavra, segue-me. Não,
Eu quero dizer que Jesus já estava ali em Cafarnaum, já tinha feito alguns milagres, já tinha falado, Mateus já tinha ouvido falar de Jesus, já tinha visto Jesus, já tinha ouvido Jesus, já tinha se percebido quem era Jesus, principalmente os pecadores. Os pecadores perceberam que existe algo diferente nesse homem. Esse homem olha para a gente de uma maneira diferente. Esse homem toca na pessoa de uma maneira diferente. Esse homem tem um discurso diferente dos religiosos da época. Esse homem é alguém diferente. De repente esse homem passa, olha para Levi e fala assim, você não quer se tornar um discípulo meu? Você não quer me seguir? Levi podia falar, não, Senhor, eu tenho muito dinheiro, aqui eu ganho muito. Ou não, peraí, eu estou com um projeto, estou construindo uma mansão aqui peraí, faz o seguinte, vai aí na frente, que eu vou terminar os meus projetos pessoais aqui, depois eu sigo você. Não, eu vou aqui, peraí, deixa eu fazer uns cálculos, quanto que eu vou perder se eu seguir o Senhor? Peraí, deixa eu ver quais serão os bônus e quais serão os ônus, deixa eu ver se eu vou perder muito nessa vida, deixa eu ver o que vão falar de mim, deixa eu ver se eu vou sofrer preconceito, deixa eu ver se eu vou correr risco, porque hora que eu começar a seguir o Senhor, todo mundo vai começar a olhar para mim, os religiosos vão falar assim, olha, aquele publicano está seguindo o senhor sabia que entre os seus discípulos tem um lá que é um ladrão? Jesus, deixa eu ver se eu pensando bem, deixa eu ver o que é minha família, deixa eu pensar o que os meus amigos, não, meu querido, isso é o que eu e você fazemos, isso é o que a multidão faz. Discípulo, pecador, que se encontra com Jesus, com a graça, com o Filho de Deus, e que entende o que é um chamado, o que entende o que é o Evangelho, o que entende o que é a oportunidade de seguir Jesus, o que entende o que Jesus veio oferecer, ele não fica barganhando com Jesus. Você sabe por quê? E aqui eu vou falar mais para o final, o porquê muitas vezes nós fazemos isso. Tem 3 motivos, eu vou falar mais para o final, mas eu queria falar isso daí. Cara, que impressionante, um homem que tinha tudo, tinha dinheiro, não tinha status, porque o status não era dos melhores, mas o que é status para quem tem uma casona, para quem tem um carrão, para quem tem uma mansão, para quem tem dinheiro, para quem tem, que dá para comprar tudo que se quer? O cara lá foi xingado na rua, mas ele entra no carro, na casa dele, ele tem uma banheira, ele tem um carro, ele tem uma televisão que ele coloca lá, televisãozona, ele tem um sofá que ele afunda e que ele, parece que passa todos os problemas. Não é assim? Não, porque essa turma que tem tudo isso, parece que o sofá não resolve a noite, a cama macia não resolve a noite, parece que a consciência está lá latejando, ainda mais quando se começa a cair, ainda mais quando vem uma enfermidade, ainda mais quando vem um divórcio, ainda mais quando vem uma prisão, ainda mais quando vem à tona os seus crimes, ainda mais quando a casa cai, e daí? Puxa, se eu tivesse seguido aquele homem, não, agora eu vou tentar, por conveniência, não, Mateus não, antes ele não precisou cair a casa, ele no auge, estava ganhando, ele estava lá, estava tudo, ele foi constrangido com a palavra de um homem, do Filho de Deus, daquele que, diferente de todos, que passava por ele e faltava cuspir, e muitas vezes se cuspia, muitas vezes virava a cara, muitas vezes os judeus realmente mudavam o trajeto, lá é um publicano, ali é um cachorro, ali não é um filho de Abraão, ali é um cara que está perdido, aquele é um cara que já está no inferno, aquele é um condenado, aquele é uma prostituta, aquele é alguém que é um ladrão, aquele é um assassino, aquele é a escória da sociedade. De repente, aquela escória vê um homem que está lá fazendo o que Jesus estava fazendo, porque
Os fariseus, os doutores da lei, os religiosos, estava tudo assim, seguindo Jesus. Por que estava seguindo Jesus? Porque via, não é possível o senhor fazer o que o senhor faz, se o senhor não vier da parte de Deus, porque o senhor é diferente. E Jesus não estava nem aí para essa turma. Ele veio com uma missão. E ele fala aí, eu não vim buscar os justos, eu não vim buscar os sãos. Agora a pergunta que eu faço, se a Bíblia fala que quando Deus olha na terra não vê um justo sequer, ele estava falando que os fariseus ou que os religiosos eram justos? Ele estava falando que os fariseus, quando ele responde lá, o senhor está comendo com os pecadores, o senhor está comendo com... Jesus fala assim, eu vim buscar eles, porque vocês são sãos, vocês não estão doentes, ou vocês são justos. A pergunta que eu faço, Jesus estava falando que eles eram justos? Se Jesus mesmo chamou eles de sepulcro caiado, chamou eles de cego que conduzia outros cegos, Jesus estava falando simplesmente assim, eu vim buscar quem reconhece que é enfermo, eu vim buscar quem reconhece que é pecador, eu vim salvar quem reconhece que está precisando de um Salvador. Vocês acham que, eu jejuo 2 vezes por dia, eu devolvo dízimo, eu faço isso, eu vou na igreja, eu sou bom, eu não sou pecador. Você sabe, só tem uma pessoa que Jesus não consegue salvar, é quem não reconhece que necessita de um Salvador. Escrevi aqui, quem não se vê como pecador, jamais vai sentir necessidade de um Salvador. E é o que acontecia com esse povo. Lembra daquela oração do publicano e do fariseu? Vai lá o publicano, ora e bate no peito, eu sou pecador, não tenho nem coragem de olhar para o Senhor, mas tem misericórdia de mim. O fariseu, eu não sou como esses daí, eu faço isso, a palavra de Deus fala que ele orava de si para si. Olha só, ele não orava para Deus, porque ele não precisava de um Deus, ele não precisava de um Salvador, porque ele era tão bom, acho que Deus, e o que Jesus está falando isso. Eu fico preocupado com muitos religiosos, e aqui religiosos, de todas as religiões, porque Jesus não veio buscar religiosos, Jesus veio buscar resgatar pecadores. O fato da gente frequentar a igreja não é porque a gente é melhor do que ninguém, pelo contrário, é porque a gente reconhece que a gente é pior do que todo mundo, que a gente precisa de um Salvador. Se não for a gente realmente falar, Deus, misericórdia, por favor, perdoa os meus pecados, por favor, ser propício a mim, tenha misericórdia de mim. Agora tem gente que por frequentar uma igreja se acha, não, eu não sou pela graça de Deus, porque Jesus na cruz do Calvário me resgatou. Jesus estava falando para os fariseus, chamei Levi, porque ele estava lá, ele roubava sim, ele é um pecador sim, mas eu percebia que dentro dele estava um desespero, e ele ficava gritando nas noites, por favor, eu não aguento mais essa vida, enquanto vocês vão dormir tudo assim, hoje eu fui na igreja, hoje, nossa, eu fiz um discurso, eu preguei hoje, nossa, hoje eu orei 2 horas sem parar, nossa, essa semana eu consegui jejuar, essa semana eu dei esmola, essa semana eu até passou um mendigo lá, eu até olhei para ele, eu cumprimentei o mendigo, olha aqui como eu sou bom. Misericórdia. Jesus, de repente, ele olha o nosso coração, e ele olha, e a igreja precisa olhar com os olhos dele. Será que muitas vezes, e a igreja, quando nós vemos pessoas, e quando os discípulos, os fariseus vão lá questionar, ele está comendo com pecadores, é porque o comer naquela época significava comunhão. Eu só como com quem eu tenho comunhão, eu só como com quem eu, de alguma maneira, o comer, eu estou falando assim, olha, eu aceito me relacionar com você, não, eu não aceito me relacionar com você, eu jamais vou comer com você. A comida simbolizava, era um vínculo
Quando você convidava alguém para comer na sua casa, você estava falando assim: eu quero ter uma aliança, eu quero me relacionar com você, eu aceito a tua amizade, eu tenho algo para partilhar com você. Por isso que que Jesus tem para partilhar com esse povo? E por isso que Jesus fala: eu tenho o remédio para partilhar com esse povo, porque esse povo está doente, e mais, eles reconhecem que estão doentes, porque vocês vivem jogando na cara deles, e eles sabem que eles estão doentes. Agora o problema, eu não posso fazer isso com vocês, porque quando eu tento fazer, vocês só falam: Jesus, porque você não jejua, os teus discípulos não jejuam, porque você está fazendo isso, porque vocês são tão cheios de si, das leis, da religiosidade, daquilo que vocês inventaram, que vocês não conseguem perceber quão doentes vocês estão. Que o Senhor nos livre da religiosidade, e que o Senhor nos abençoe com o relacionamento com Ele, com o coração dEle, com a visão dEle, de perceber que nós precisamos dEle, nós precisamos do remédio dEle, que é o sangue vertido na cruz do Calvário, que me purifica de todo pecado, que me faz justo por causa dEle, não porque eu não sou um pecador, eu não sou mais um pecador, não porque eu não sou um cobrador de imposto, ou porque eu vou na igreja, porque eu não sou um pecador, porque eu fui purificado no sangue dEle, que Ele verteu na cruz do Calvário. Por que a dificuldade? Não. Agora, o que mostra o que impressiona nesse Levi? Ele deixar tudo, não dar desculpa, não fazer nada, ele deixa tudo. E mais, o que evidencia a sua conversão, ele chama todo mundo, uma nova vida, uma nova rotina, tudo muda. A agenda dele muda, o trabalho dele muda. Você sabe uma coisa interessante? Tem gente que vai para a igreja e se torna religioso, porque muda. O que muda? Muda que de domingo eu assistia Fantástico, e agora domingo eu vou na igreja. Mas não muda minha maneira de fazer negócio. Antigamente eu mentia, continuo mentindo de segunda a sexta, a sábado, só que domingo eu vou na igreja. Mudei de religião, eu ia numa tal igreja, hoje eu vou em tal igreja. Antigamente eu era um péssimo marido, hoje eu continuo sendo um péssimo marido. Antigamente eu roubava, hoje eu continuo roubando, mas hoje eu participo do culto de domingo, vou na célula terça-feira. Antigamente eu era grosso, estúpido, bravo, hoje eu continuo assim. Só que eu canto para Jesus, eu levanto a mão na igreja. Antigamente, eu fazia algumas coisas que lá na igreja fala que não é para fazer, que a Bíblia fala, pensando no meu bem, mas eu continuo fazendo. Porém, a gente evita falar, porque hoje o meu grupo de amigos, antigamente eu fazia com os meus amigos. Hoje eu faço sozinho, porque meus amigos mudaram. Hoje se eu fizer perto dos meus amigos, os meus amigos são da igreja, então hoje eu faço sozinho. O que mudou? Mudou que hoje eu sou um religioso. Mudei de religião, mas algo não mudou. Eu continuo um cobrador de imposto. Levi, ele faz algo que é fantástico. Ele chama e ele faz algo que eu acho que é o que falta para a gente fazer, para marcar a mudança. Ele fala assim: mestre, eu vou seguir o Senhor, mas espera aí, antes de seguir o Senhor, eu quero falar para todo mundo que eu mudei. Eu quero chamar os meus amigos, os caras que trabalhavam comigo, a empresa que eu trabalhava, eu quero chamar todo mundo, porque o Senhor me mudou aquela palavra, o Senhor falou de um jeito comigo, porque eu acho que da mesma maneira que o Senhor me mudou, o Senhor pode mudar algumas pessoas aí, porque eles falam, sabe que eles falam? Que a religião não é para a gente.
Eles falam que ninguém se importa com a gente, eles falam que nós não somos bem vistos, eles falam tantas coisas, e o Senhor mostrou diferente comigo. Então, fazer o seguinte, eu quero fazer um jantar em casa, eu quero fazer uma festa, e quero chamar todos os meus amigos, para falar que eu, de hoje em diante, eu não sou mais um cobrador de impostos, mas eu quero que eles percebam por que eu não sou mais um cobrador de impostos. Sabe, quando nós temos um encontro com Jesus e somos transformados, a primeira coisa que muda na gente é o desejo de fazer com que todo mundo ao nosso redor mude, seja transformado também. A gente não fica com vergonha, a gente não, peraí, eu estou indo lá, mas não sei ainda, peraí, vou ver, não, eu quero, o que eu recebi ali, o que eu estou sendo, Jesus mudou a minha vida, está mudando, está me impactando, eu quero transmitir isso para minha família, eu quero transmitir isso para meus amigos, eu quero transmitir isso para o meu chefe, eu quero transmitir isso para os meus colegas de trabalho, eu quero transmitir isso para meus amigos, para todo mundo. Não, mas vão tirar sarro. Puxa, vão tirar sarro, só se for doido, porque eu quero que eles sejam impactados com isso, a não ser que eu não tenha sido impactado, porque a impressão que eu tenho, que Levi foi impactado, porque para deixar tudo, para deixar dinheiro, para deixar recompensa, para deixar um monte de benefício nesse mundo, tem que ter sido impactado com Jesus, sabe, porque muitas vezes nós não deixamos nem um namoradinho, nem um ficante às vezes, nós não deixamos nenhuma mentirinha, nós não deixamos nenhuma pornografia, nós não deixamos nada, é porque nós não experimentamos o impacto da vida de Cristo na nossa vida. Pessoas que são transformadas, impactadas, elas têm a coragem de deixar tudo, porque elas percebem o valor que existe em Cristo Jesus e no seu reino. O impacto que gerou nele, ele deixa tudo, e mais do que deixa tudo, ele se torna uma testemunha para todo o seu povo, o seu público. Quem que era o seu público? Os pecadores, os publicanos. Por isso que ficam indignados. Não, peraí, eu não quero ser salvo sozinho, eu quero levar todo mundo comigo. Eu não quero me tornar um 007 gospel. Não, eu quero me tornar ter uma testemunha viva, e eu quero falar, para não ter risco da manhã depois, eu vou chamar o meu patrão, eu vou chamar todo mundo para ver, pessoal, de hoje em diante, eu estou seguindo esse homem aqui, de hoje em diante, eu não sou mais, Mateus, mas você tem noção que você vai perder? Não tenho, não fiz essa, eu só fiz a conta do que eu vou ganhar, E sabe o que vai ganhar? Quando Pedro fala, e nós? O que vamos ganhar? Que nós deixamos tudo. Jesus fala assim, vocês vão ganhar 100 vezes mais nessa vida e a vida eterna. A gente fica, não, mas será que a gente fica, vou perder isso, vou perder aquilo. Ele faz isso de duas coisas que mostra quem realmente entendeu o chamado para ser discípulo. Ele rompe, nessa festa ele faz uma festa para romper com o passado, para falar de hoje em diante, eu tenho uma nova vida, e apresenta a nova vida para toda a sua velha vida, e ele faz de uma maneira para romper com isso, e de outra coisa, ele para testemunhar, quem encontra Jesus, ele além de romper com tudo, ele se torna uma testemunha, ele já passa a ser uma testemunha, ele não quer ir para o céu sozinho, ele quer levar o máximo de gente, ele quer testemunhar, ele quer levar o amigo, o irmão, o tio, a tia, todo mundo, eu acho que ele fala lá, estava todo mundo lá. Agora a pergunta que eu faço, o porquê muitas vezes nós não agimos assim? Porque às vezes a gente fica... A pergunta que eu faço, e daí o que eu quero, os religiosos críticos e os povos aqui, eu vou para a segunda parte, que Jesus, depois de tudo, ele coloca, entra essa parte aí, não se põe remendo, eu não falei o tema da mensagem, você chegou a colocar lá ou não? Colocou? Com Jesus não tem remendo.
É porque eu vou entrar aqui nessa parte. Com Jesus não tem remendo. Até a primeira parte não tem a ver com isso. Agora a gente vai entrar nisso. Com Jesus, Jesus chama Levi para seguir. E daí na segunda parte ele vai falar sobre uma coisa muito interessante. Ele vai e começa a falar, olha, não se põe um pano novo, um remendo novo, numa roupa velha. Ele está falando isso para os fariseus. Mas ele podia estar falando já também para as pessoas para qual Levi levou, para qual Mateus levou. E ele está falando porque Mateus, ele aceitou a roupa nova inteira. Porque, você sabe, a grande questão hoje é esse evangelho de remendo. As pessoas têm procurado Jesus para remendar a sua vida. As pessoas, elas não desejam deixar a coletoria, porque a coletoria rende dinheiro. Puxa, eu vou deixar meu lucro. Talvez Mateus pudesse ter chegado para Jesus, se fosse como muita gente hoje em dia, ele poderia chegar e falar, Jesus, vou fazer o seguinte, a tua palavra deixa o meu coração assim, bem tranquilo, a maneira como o Senhor olha para mim, nossa, faz um bem enorme, eu ir nas tuas reuniões, eu sinto uma paz, parece que me alivia, só que eu não queria deixar o meu ganho, mas Jesus poderia falar, mas teu ganho não é ilícito, você não enfia a mão? Então Jesus, mas não dá para a gente barganhar, não dá para o Senhor só, vamos deixar essa parte assim, não dá para eu ficar com a roupa suja, com a roupa velha, e o Senhor só dá um remendinho nessa parte do meu coração, desse vazio, não dá para resolver só o meu problema existencial, não dá para só curar o meu problema de consciência, não dá só para eu pegar uma parte desse evangelho, ou disso que o Senhor está oferecendo, que é lindo esse evangelho, essa coisa nova, e eu colocar como se fosse um remendo, eu remendar a minha vida. Jesus fala assim, não se põe remendo novo em roupa velha. O que Jesus está falando, o evangelho é um evangelho todo para o homem todo, é um evangelho integral, não dá, hoje em dia as pessoas querem a cura desse evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a transformação do homem, então pode, no evangelho a cura, no evangelho a transformação, no evangelho pode ter transformação, pode restaurar um casamento, no evangelho tem essa paz, no evangelho tem um monte de coisa, tem esse relacionamento, mas não é só isso, tem gente que quer o evangelho, porque no evangelho se tem a possibilidade para frequentar uma igreja, no evangelho tem um relacionamento gostoso, no evangelho tem um culto gostoso, onde eu posso ir de domingo à noite, levantar a mão, cantar 2 músicas e chorar, e lavar a minha alma, e sair daqui leve, eu tenho paz, eu gosto desse retalho do evangelho, mas não é possível nós colocarmos esse pedaço na minha roupa suja, ou na minha roupa velha, dá para entender, meus queridos? E hoje em dia, as pessoas, e eu vou colocar, o problema são 2, o problema é que tem igreja, vendendo o evangelho como retalho, tem igreja vendendo as bênçãos como retalho. Essa igreja vende aqui, aqui que você precisa cura, vai ter igreja que você só vai falar sobre cura lá. Então, para as pessoas que querem só cura, vai lá ter igreja. Vai ter igreja só de prosperidade, eu estou precisando ficar rico. Então você vai ter igreja que vai vender o retalho da prosperidade. Vai ter igreja que vai vender e assim, mas por outro lado, eu quero dizer que essas igrejas atraem pessoas que só querem retalho, pessoas que entendem que o evangelho não é retalho,
que o Evangelho não é pedaço, que o Evangelho é a transformação da vida, é mudar de roupa inteira. Não dá para a gente colocar. Pessoas que começam a entender isso, elas procuram igrejas que de alguma maneira não vendem, mas que pregam o Evangelho de Jesus Cristo na sua inteireza, na sua integralidade. O Evangelho que transforma, que muda a vida, que fala, que hora que o homem fala, pastor, eu quero mudar, dá para resolver meu casamento? Dá, se você se deixar ser resolvido por Deus. Dá para eu melhorar o casamento? Dá, se você virar um homem de Deus. Dá para eu começar a viver uma vida melhor? Dá, se você começar a confessar os seus pecados e abandonar e deixar se tornar uma pessoa íntegra, deixar Deus transformar o teu caráter, começar deixar Deus curar, transformar, você mexer, te confrontar, daí dá. Ah, pastor, é assim? É assim. Porque não se põe remendo novo em roupa velha? E toda vez que se fala em roupa na Bíblia, está falando de natureza. Você quer ver? Efésios 4, de 22 a 24, e depois de 28 a 32, não trouxe óculos aí não, né? Mas é isso daí, não estou enxergando mas nem letra grande, meu Deus do céu, não tem jeito sem óculos mais mesmo. Mas você tem aí, né, os textos, né? Então coloca aí esse Efésios aí. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se, está falando sobre roupa, mas na verdade não é roupa, despir-se do velho homem, tirar a roupa do velho homem, que se corrompe, não é tirar um pedacinho, porque, não, mas Jesus já mudou, ele já colocou uns retalhos novos em mim, não, vocês foram ensinados a despir-se da roupa inteira, de todo o velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, ou da nova roupa inteira, não é de retalho, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidades provenientes da verdade. Olha só o que isso significa. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, e ira, e gritaria, e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Meu querido, nós precisamos ser como Levi. Sabe por que Levi se tornou um apóstolo, um discípulo, e escreveu, deixou de ser, porque ele escolheu deixar, abandonar, ele não ficou barganhando. Jesus, mas só esse pedaço, não. Jesus pode transformar o meu caráter. Eu era ladrão, mas agora eu quero mudar o meu caráter. Eu era bravo, mas eu quero que o Senhor transforme. Eu era orgulhoso, mas eu quero que o Senhor me quebre, para que eu me torne humilde. Eu era um péssimo marido, mas eu quero aprender a ser um bom marido. Eu me senti o dono da razão, nunca perdi uma discussão, porque eu me senti o tal, mas agora com o Senhor, trabalhando no meu caráter, eu não aceito isso daí, eu gosto da igreja, mas eu não quero que toquem algumas questões pessoais. Por isso que, às vezes, nós gostamos de igreja, que só gostamos de igreja de participar de culto, igrejas que não nos confrontem, ou só nos confrontam aqui no púlpito, porque aqui, eu não sei, você vai na tua casa, mas quando começa a entrar essa coisa de célula, essa coisa de discipulado, que a gente começa ou aconselhamento, ou conversa, e daí começa a ficar mais assim, puxa, eu estou percebendo que você, cara, só pensa em dinheiro. Ô louco, pastor,
Cara, você precisa pensar um pouquinho mais, você não está percebendo que você está perdendo os seus filhos, porque só pensa em trabalho. Ah, mas isso é problema meu. Não, tudo bem, é problema teu. Então você é dessas pessoas, só quer um retalho. Você quer que Deus abençoe tua mulher, teus filhos, tua família, teu dinheiro, mas você não quer ser trabalhado no caráter de Cristo. Você quer só um retalho. E sabe qual é o problema de retalho? Jesus fala, se você coloca um retalho novo em roupa velha, o que acontece? Estraga, rasga. Daí você entende porque tem tanta gente revoltada com a igreja, com Deus, com todo mundo. Porque é gente que chega em lugares e começam ou por conta de igreja, ou por conta de si. Mas eles querem os retalhos. E daí coloca o retalho, e daí ele já se sente... eu sou crente, eu sou cristão, eu sou temente a Deus, mas tem algumas coisas, daí fica o retalho novo com roupa velha, e fica aquele conflito, e toda vez de alguma maneira, tá a hora que vê, rasgou a roupa, e daí ele fica se sentindo revoltado, quebrado, machucado, frustrado, é porque não dá certo, por isso que a gente tem que já logo, Deus, tira tudo, começa a limpar, começa a me purificar, começa a mostrar as minhas mazelas. Ah, não, mas eu não quero porque dá vergonha. Não, Senhor, mas eu quero ser limpo, eu quero ser purificado e eu quero receber as tuas vestes para me parecer com o teu filho Jesus. Eu sei que isso não é de uma hora para outra, eu sei que isso é processo, é o Espírito Santo, mas a gente precisa se abrir para isso daí. Isso tem que partir de nós, a escolha do compromisso de falar assim, eu quero, eu vou, Jesus, eu vou te seguir, eu vou deixar a coletoria, mas tem que se comprometer, tem que se comprometer, tem que ir mais uma milha, tem que ir na outra cidade, tem que fazer um curso, tem que ir, tem que participar dos cultos, tem que fazer, tem que aprender, tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que fazer essas coisas. Ah, eu não gosto disso, eu só gosto da paz que eu sinto no culto domingo à noite. Meu querido, isso vai durar pouco, porque a hora que alguma coisa forçar a parte velha da roupa, vai arrebentar. E daí sabe o que você vai falar? Não adianta nada igreja, por isso que não adianta nada. Não é que é a igreja, o problema não é a igreja, o problema não é Deus, o problema é que você só quis um retalho. Só quis um retalho novo. E retalho novo em roupa velha, não resolve, estraga tudo. Oh, meu Deus, meus queridos. Porque as pessoas não deixam tudo. Primeiro, porque elas nunca tiveram um encontro real com Jesus Cristo. Elas só frequentaram a igreja. Elas talvez gostaram da igreja, mas nunca experimentaram o que Levi experimentou, nunca ouviram Jesus falando, Levi, vem, me segue. Nós precisamos orar. E você, meu querido, se você é tão difícil deixar qualquer coisa, se você tem dificuldade de se comprometer com Jesus, se você tem dificuldade com a Bíblia, de ler a Bíblia, de se comprometer com a igreja, se comprometer com as coisas do Senhor, se você tem dificuldade de deixar as suas coisas, pense bem, será que até hoje, será que não me falta um encontro real e genuíno com Jesus Cristo? Porque um encontro genuíno com Cristo vai gerar em mim uma vontade de deixar tudo e seguir Ele. Porque as pessoas não deixam tudo? Porque elas querem só retalhos. Porque não querem romper com o passado. Hebreus 12:1 diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que tão de perto nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Filipenses 3:13 e 14 diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante, na frente. Meu querido, sabe, tem muita gente que não,
eu quero o velho, eu não quero tirar roupa, porque tem muita coisa do passado que me agrada. Tem o dinheiro ilícito, tem aquelas amizades, tem aquelas conversas, tem a pornografia, tem o ficar, tem a alegria desse mundo, tem tantas coisas que me prendem. Por conta disso, eu não tenho coragem de me despir inteiro e vestir a roupa nova de Jesus Cristo. Mas com isso, meu querido, eu estou perdendo tanto, porque eu estou perdendo de ter a transformação que Levi, estou perdendo de deixar de ser Levi e me tornar um Mateus, um apóstolo de Jesus Cristo nos últimos tempos, e de não escrever talvez um livro como ele escreveu, mas de me tornar uma testemunha, de fazer células na minha casa, de trazer amigos para Jesus, de mudar a história da minha família, tantas coisas, simplesmente porque eu não quero abrir mão do passado, de coisas que ficaram para trás. Por último, por que pessoas não conseguem deixar tudo para trás? Porque não entendem, não percebem o valor do reino. Mateus 13, 44 diz que o reino é semelhante. Mateus terceiro aí, não entendem, porque as pessoas não entendem o valor do reino. Tem aí, Mateus 13, 44, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha. Vendeu casa, vendeu carro, vendeu roupa, vendeu tudo, e comprou aquele campo. Meu querido, quando nós entendemos o valor do reino, o valor do que Jesus fez na cruz do Calvário, quando nós entendemos, por isso que Levi, a gente falar hoje, isso daí é um absurdo essa história, falar Levi, era o cara rico, era um cara que ganhava, ele deixou um concurso público da época, ele deixou um concurso que ganhava, tinha condição o cara nunca ia saber o que é necessidade, de repente ele deixa tudo para seguir Jesus, porque ele entendeu, ele percebeu, ele discerniu o valor do reino. E muitas vezes nós passamos 10 anos numa igreja, 2 anos, nós ouvimos, nós vemos testemunho, pessoas, nós chegamos tão perto do reino, mas nós não discernimos, não entendemos o valor, porque se nós tivéssemos entendido o valor, nós não teríamos trocado o reino por tão pouco, por relacionamentos, por pessoas, por tanta coisinha que vem um vendaval e leva embora. Troquei pela minha juventude, quis curtir a vida é um sopro, de repente, foi, e aí, o que você fez? Agora está lá, acabou a vida, no finalzinho, viu a vida passar e aí não construiu nada, e de repente está lá, cadê o reino? Você podia ter construído muito mais para o reino, você poderia estar terminando a vida, como meu pai fala e minha mãe, em delícias, por ter realmente deixado tudo. Meu pai deixou tudo, deixou concurso público, deixou tudo para viver para o reino. Pergunta com 80 anos aí, vê se se arrepende, pelo contrário, fala que tem colhido a bênção do Senhor, meu querido, porque é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Que o Senhor nos permita viver, deixar tudo, ser essa testemunha, para vivermos, experimentarmos aquilo que o reino de Deus, aquilo que Jesus veio dar, Ele deu a sua vida, para que eu e você pudéssemos ter isso, para hoje a gente ficar, mas fulano, ou o outro, não, que nós possamos deixar tudo em prol desse reino, e viver o melhor para Ele, em nome de Jesus. Não vai ter nem música hoje, se coloque em pé, quero orar com você.